Como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar um pouco sobre os fundos imobiliários que eu comprei quando eu comecei a morar sozinho e por que eu não gosto dos FIIs baseado justamente nos fundos que eu comprei, no patrimônio que eu apliquei e o quanto eu teria hoje se eu tivesse mantido esses fundos imobiliários desde o primeiro ano que eu comecei a morar sozinho. Então vamos lá. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu comecei a morar sozinho no ano de 2021 e eu tinha aproximadamente R$ 27.000 de patrimônio. E como a Selic ela estava em 2% na época, eu queria algum ativo que me desse um retorno maior e comecei a estudar um pouco sobre renda variável. Um dos primeiros investimentos que eu tive conhecimento foram os fundos imobiliários. Comecei a estudar como que funcionava, vi a questão de ser um investimento de renda variável que tem um retorno de renda fixa, e isso não era um problema para mim na época porque eu não sabia muito bem qual era o meu perfil de investidor, eu ainda estava descobrindo. Então eu coloquei cerca de 60% do meu patrimônio, que daria mais ou menos R$ 18.000, tudo em fundos imobiliários. E aí eu distribuí da seguinte forma: foram 126 cotas do fundo VRTA11, 17 cotas de KNRI11 e 216 cotas de BCFF11. E na cotação eu paguei R$ 109,18 no VRTA11, R$ 140,98 no KNRI11 e R$ 11,57 no BCFF11. E isso deu um total de R$ 18.000. Os outros 9.000 eu deixei de reserva de emergência na conta do Nubank, rendendo 100% do CDI com liquidez diária, caso eu precisasse de algum valor em momentos muito específicos, precisava de liquidez. E como eu expliquei no vídeo anterior, eu usei esses fundos imobiliários para pagar os móveis de casa, então eu fiquei mais ou menos um ano com essa exposição em renda variável, do começo de 2021 até o começo de 2022, quando a taxa de juros começou a subir novamente, então isso já teve um impacto negativo em alguns desses fundos. Então eu acabei comprando o VRTA11, que é um dos fundos que são exceções. Normalmente a gente vê nos vídeos aí dos influencers que são maiores, que eles dizem que os fundos de papel sofrem menos quando a Selic sobe e que os fundos de tijolo sofrem mais quando a Selic sobe, que é o que está acontecendo agora. Só que eu acabei comprando essa exceção e mesmo com a Selic subindo, o VRTA11 foi perdendo valor durante o tempo. Já o KNRI11 é um fundo de tijolo que segue essa lógica, então ele foi o fundo que menos variou. Quando a Selic voltou a subir no ano de 2022, a cota dele desvalorizou, então esse foi o fundo que menos variou, por conta da variação da cota do fundo ser inversamente proporcional ao aumento da taxa da Selic ou a diminuição da taxa da Selic. Ou seja, se a Selic diminui, o fundo valoriza, se a Selic aumenta, o fundo desvaloriza. E a gente consegue observar isso novamente agora que o governo ele aumentou a taxa de juros, que o fundo está com uma variação negativa de aproximadamente menos 10% no último mês. E por último, o BCFF11, que é um fundo de fundos, foi o que teve a maior perda na carteira, então ele sofreu uma desvalorização muito grande nesse período. Só que como eu fiquei somente um ano com esses ativos na carteira, eu não perdi tanto dinheiro. Então essa simulação aqui é apenas para comprovar. Caso eu tivesse mantido esse mesmo valor desde 2021 até agora, eu teria perdido 20% do meu patrimônio, ficaria negativo. Em comparação com a renda fixa, se eu tivesse deixado esse mesmo valor parado rendendo no CDI, eu teria um retorno de 41%. Então, por esse motivo, eu acho que os FIIs são ruins. A distribuição de dividendos dos FIIs podem até te render algum valor, porém, no tempo, você vai acumular dividendos cada vez maiores, porém, você vai ver o seu patrimônio cada vez mais negativo. Isso pode ser comprovado quando você olha para a carteira de vários YouTubers que divulgam as suas carteiras de fundos imobiliários, e até agora eu não vi nenhum que tem uma carteira com rentabilidade positiva. A carteira deles só ficam positivas quando eles levam em consideração a rentabilidade dos dividendos e desconsideram a variação patrimonial. Então, depois que eu aprendi essa dinâmica, eu abri conta em uma corretora para verificar qual seria o meu perfil de investidor, e eu tenho um perfil de risco que é mais conservador, e eu acho que para o Brasil faz muito sentido ser conservador nos investimentos, já que nos últimos 20 anos a média de juros foi de 10,14% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa, que é a mesma rentabilidade que um fundo de investimento hoje entrega, só que com essa variação negativa do seu patrimônio. Então, se a gente pegar aí o dividend yield médio dos fundos, é muito difícil encontrar um fundo que paga menos de 9%. Só que isso vai, obviamente, do perfil de cada um. Não é o meu perfil ver o meu patrimônio diminuindo, mesmo que eu esteja ganhando mais dividendos, porque no fim a gente ainda tem que considerar a inflação. Então, o patrimônio negativo
negativo com rentabilidade positiva, eu prefiro ter o patrimônio positivo com rentabilidade positiva, já que eu vou perder alguma porcentagem para a inflação de qualquer forma. Então muita gente argumenta que os FIIs são bons porque você não tem imposto de renda sobre os dividendos, mas eles não falam que você fica com a carteira negativa, com os dividendos positivos e ainda assim perde para a inflação de alguma forma. Esses dias eu estava olhando o R Investimentos do Reddit. Uma coisa muito curiosa sobre os FIIs é que a maioria dos investidores eles compram muitos FIIs e isso acaba pulverizando a carteira, deixando um valor ínfimo em cada ativo, isso obviamente com carteiras menores. E como é uma pessoa só para administrar vários fundos, eu acho que não é uma boa ideia fazer isso, porque se você levar em consideração que existem várias gestoras no país e essas gestoras possuem uma equipe para estudarem vários ativos antes de investir, em comparação com o YouTube, as redes sociais, tudo mais, tem uma pessoa só administrando uma carteira com mais de 20 FIIs, com mais de 30 FIIs. Esses dias eu vi uma pessoa administrando 60 FIIs, o outro com 30 ações, com 30 FIIs, e você pega para olhar uma gestora, por exemplo, a Kiron Capital, se você pesquisar na CVM sobre a carteira deles de 3 meses atrás que está disponível para o público, você olha no site deles, eles possuem 16 funcionários e eles possuem 16 ativos na carteira. Então assim, como que uma pessoa só vai dar conta de analisar, monitorar mais de 20 fundos imobiliários? Por isso que eu não acho que fundo imobiliário é uma boa. Da forma como ele é utilizado na internet, como as pessoas fazem propaganda desses FIIs, e também de modo geral para as pessoas que são leigas e compram esse tipo de ativo sem saber como administrar corretamente. No meu caso, eu acabei me desfazendo rápido desses fundos imobiliários, vi que era furada, não é o tipo de ativo que eu gosto de ter na minha carteira, e eu prefiro ter fundos de investimento em ações do que fundos de investimento imobiliários. Primeiro, que eu não tenho tempo para administrar tantos fundos imobiliários, para ler relatório o tempo todo, e aí a minha escolha óbvia foi ter apenas esses 3 fundos imobiliários por conta disso. Eu já tinha mais ou menos uma noção, por já estar trabalhando no mercado financeiro, que não dava para administrar uma carteira tão grande, por isso que eu distribuí em 3 fundos imobiliários, 60% do patrimônio, e os outros 30% em renda fixa. Então, para mim fazia muito sentido deixar minha carteira dessa forma, até que eu abri a minha conta na corretora, respondi as perguntas do questionário e descobri que o meu perfil de investidor ele tende a ser mais conservador. Porém, como eu tenho um pouco de conhecimento sobre reserva de oportunidade, da mesma forma como eu fiz 14,72% em Petrobras uma vez, caso aconteça qualquer outra perturbação de mensalão, de qualquer outra coisa assim que já aconteceu no governo, nos governos anteriores, eu tenho algum dinheiro ali em renda fixa para poder aproveitar essas oportunidades. E isso já aconteceu mais de uma vez. A primeira aconteceu em 2016, quando a Petrobras foi para R$3 cada ação. Depois de 2 anos ela voltou para 33. Na pandemia, as ações da Petrobras caíram para R$9. Então foi outra oportunidade de entrar na Petrobras para ter algum retorno significante. E dessa vez a ação da Petrobras chegou até R$40. Então na primeira foi absurda, teve um rendimento de 1000%. Nessa última que não foi tão absurda assim, mas mesmo assim subiu 300% o valor da ação. Então é isso, esse foi um vídeo sobre o porquê eu não gosto dos fundos imobiliários. Eu não compro mais na minha carteira, pode ser que algum dia eu mude de opinião novamente, mas no momento que eu entendi que as taxas de juros no Brasil sempre ficam altas e quando eles abaixam as taxas na canetada sempre dá alguma merda, não faz sentido eu correr esse tipo de risco e ficar com o patrimônio preso lá por conta do patrimônio ficar negativo, e caso eu precise desse dinheiro eu não vou poder resgatar. Se eu realizar, eu vou realizar com prejuízo. Então para mim não faz sentido esse tipo de ativo na minha carteira hoje. Até o próximo vídeo.